Olá a todos e todas. Hoje vamos fazer um novo episódio do Canela Amarela. Vamos falar sobre soja, acho que interessa todo mundo nessa época do ano. E eu trouxe um especialista, Eduardo Vanin, da Agriinvest, também o guru de grão, que vai falar tudo sobre o que a gente deve e não deve fazer, quais são as previsões. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Sara. Vamos lá, vou tentar contribuir com vocês e com os produtores, esse ano que não começou nada fácil. Pois é. Mas conta primeiro um pouquinho de você, como você começou, né, na Agriinvest, também essa escola de guru grão. Conta um pouquinho sobre sua carreira. Bom, comecei no agro, minha primeira experiência provavelmente em 2003. O meu pai, ele recebia soja de arrendamento, isso no Mato Grosso do Sul. E eu e meu irmão sempre recebia essa soja e vendíamos na boca da safra. E aí a gente percebeu, e com conversa com outros, naquela época a gente não sabia nada de nada, que a soja subia no segundo semestre. Era mais ou menos assim. Então era meio batata, meio uma fórmula do sucesso. Segura a soja que vai valer dinheiro. E nós fizemos isso. Então fizemos em 2002, 2003, deu certo. Nossa, vamos ficar rico. Em 2004, fizemos a mesma coisa, só que com bem mais soja, e aí deu tudo errado. Porque tivemos um episódio na China de sementes, grãos tratados, ou semente tratada, carregadas aqui no Brasil, foi um navio, e chegou lá na China, não pode, e aí, enfim, bateu e voltou. Então esse navio foi rejeitado, e aí o mercado começou a cair, e aí foi um desespero total. O que mais doeu naquela época foi a falta de liquidez. Não tinha comprador, isso por um mês. E nós querendo sair daquela posição. Enfim, o meu irmão desistiu, falou, nossa, esse negócio é pra doido, tchau, vou fazer outras coisas. E eu falei, não, deve ter um jeito melhor de fazer. E aí eu comecei a estudar um pouco melhor. E aí eu conheci as bolsas, Bolsa de Chicago, a B3 e assim por diante. Então começou por aí. Aí eu trabalhei em alguns lugares e depois em 2005 comecei na Agriinvest. E como operador de derivativos futuros. Atendendo produtores, depois indústrias processadoras de soja. E aí que eu me especializei. E hoje eu continuo fazendo isso. Hoje eu atendo indústrias de soja aqui no Brasil, na China também, e tem sido muito legal ver os dois lados da mesma moeda. A produção, a origem, Brasil, e o consumo, que é China. Basicamente, são os dois lados da mesma moeda. O produtor aqui quer saber quando o chinês vai comprar e o chinês quer saber quando o produtor vai vender. Mas é bem interessante. Agora, a coisa mais interessante é que isso nunca casa. A hora que o chinês quer comprar, o produtor não quer vender. E o contrário também. E no meio nós temos as tradings, que não é nada fácil navegar nesse meio, quando você tem, sempre você vai ter produtor querendo vender, chinês não querendo comprar, e o contrário também. E as tradings, elas têm um papel fundamental da liquidez, logística, o expertise de comprar a soja, levar até a China, todo o risco que envolve a execução desses contratos. Enfim, conhecer todos esses elos, realmente nesses últimos 20 anos, tem contribuído muito com aquilo que eu tenho para passar para produtores aqui no Brasil, para processadores na China também. Muito legal. Você faz uns shorts, né? Também no YouTube, dá para ver todo dia o que está acontecendo, mas também você tem participa da escola, né? O guru. O grão guru. Grão guru. Aí surgiu... o agro nunca teve uma certificação. Por exemplo, como nós temos no mercado financeiro, tem várias. E aí tivemos a ideia de criar uma certificação junto com a empresa, a Ancord. Então criou-se o Ancord AgroSem, que é a certificação, hoje é a única certificação, diria, do mundo, voltada para essa área da comercialização de grãos. Temos algumas, por exemplo, o GAFTA, que faz toda a gestão dos contratos no mercado internacional. Tem alguns cursos lá, mas ele é muito voltado para a execução dos contratos. Entendi. Agora, comercialização, aí temos essa certificação aqui no Brasil criada. E aí o Grão Guru ele vem como uma escola preparatória para os alunos. Enfim, os estudantes que querem se preparar para o exame. Legal. Daí que vem essa ideia do Grão Guru. Bem bacana.
Então, vamos começar com a coisa fácil. Então, né, tem vários números como que vai ser a safra de soja. Tem números que variam entre 176 milhões, algumas agências têm 182 milhões de toneladas, mas todos concordam, deve ser uma nova super safra, né? Uma nova safra gigante. Isso é bom ou ruim? Né? Isso é... Bom ou ruim? Quando se fala de exportação, vamos pensar Brasil, balanço comercial. Claro que é bom. Mais produção, mais PIB, mais emprego, mais isso e mais aquilo. Sempre bom. Quando se fala de preço e risco para a cadeia como um todo, risco de crédito, aí não é nada bom. Porque nós não temos um crescimento também do lado do fluxo. Não estou nem falando de demanda, mas eu estou falando de fluxo. O Brasil ele já virou o ano com uma certa dificuldade em termos de fluxo de soja. Bom, para ter uma ideia, no ano passado, de janeiro a dezembro, o número geral do mercado de exportação era 110 milhões de toneladas de soja. Fechamos com 108 milhões e meio, abaixo. Qual o motivo? O motivo é a reaproximação dos Estados Unidos e China, a margem do chinês foi para o vinagre, ali em novembro e dezembro, reduziram muito as compras, entre outros motivos, e aí o Brasil, não conseguindo manter o fluxo de venda, escoamento, acabou encerrando com um estoque maior do que o projetado. Quer dizer, o que isso nos diz? Para esse ano nós vamos ter um programa de exportação maior. Tem que chegar, precisa chegar, pelo menos uns 114 milhões ou até um pouco mais. E precisamos, claro, exportar ainda mais para a China, não menos, mais. O ano passado foi 87 milhões, esse ano precisa ser uns 90. Para não fecharmos com estoque muito parrudo. Então, esse é um ano difícil. Aumentou a produção, aumentou no sul do Brasil, isso vai fazer uma diferença, Rio Grande do Sul. E o principal, temos que achar mais demanda para essa soja. Demanda, vamos dizer assim, corredores de exportação. O que vão fazer com a soja, se vai virar rações e tudo mais, essa é uma outra história. Mas para o Brasil, a gente tem que entender o mercado da soja brasileiro como fluxo. Sim. É um fluxo constante de escoamento e o Brasil precisa manter esse fluxo sempre muito ativo para não sobrar soja no interior. E Brasil já agora mundialmente é maior, né? Mas e os outros players, né? Argentina, que exporta mais farelo, mas tem uns probleminhas também com o clima, né? Estados Unidos, você acha que dado todo o cenário, fertilizantes altos, enfim, custos globais, né, dos insumos altos, será que lá também a oferta vai aumentar, pressionando mais estoques globais para cima? Bom, esse é um ponto. Quando a gente pensa Argentina, aconteceu uma coisa única no ano passado, o que fez a Argentina exportar muita soja. Acabou sendo muito bom para o chinês, que ainda estava em guerra comercial até outubro, com os Estados Unidos. A Argentina, o ano passado, exportou 12 milhões de toneladas. Registrou na exportação, 12 milhões. O normal seria 5, 6 milhões. Motivo, todo mundo vai lembrar, foram as reduções das retenções. Mas não a redução. O que faz o argentino vender mais soja é reduzir e dizer quanto que vai voltar. Quer dizer, quando você cria essa janela, olha, atenção, você vai ter aqui um descontinho, vai entrar mais dinheiro no seu bolso, mas até tal dia. Expectativas. Aí o produtor vai lá, não é trouxa, vai lá e começa a vender mais. Assim foi. Então nós tivemos dois movimentos na Argentina que fizeram com que a Argentina exportasse muita soja. Uma foi a redução das retenções, que começou em fevereiro e tinha data para terminar, que foi no final de junho. Aí maio, junho, o farmer selling na Argentina disparou. Aí deu uma parada e aí veio aquela zeragem, zerou as retenções em setembro. Durou 3 dias, mas naqueles 3 dias os exportadores registraram tudo que dava na exportação, para não ficar fora do baile, porque eles colocavam para dentro um belo de um valor. Enfim, isso fez com que a Argentina exportasse 12 milhões. E não tendo redução nas retenções, esse ano de 26, claro, não podemos dizer que não vai ter, a Argentina sempre precisa de dinheiro, e a soja sempre é assim, a liquidez mais imediata quando se fala de reserva. Mas não tendo, então a Argentina volta a exportar só 5 milhões, 5, 6. E se quebrar a safra, talvez menos ainda. Esse é o ponto. Então a Argentina, carta fora do baralho,
tira do balanço de exportação, isso que importa. Se a gente pegar lá o quanto que o mundo vai produzir de soja, temos que olhar também qual a finalidade. Sim. Quando nós olhamos concorrência com o Brasil, é exportação. E aí você tira 7 milhões da Argentina do fluxo de soja. Beleza? Cai para o Brasil. Excelente. É o que a gente precisa. Aí vem os Estados Unidos. Os Estados Unidos provavelmente não vai precisar exportar muito mais soja do que temos previsto para essa temporada. 42 milhões e 800. Vai esmagar mais, vai continuar caro. Então provavelmente não deve sair muito disso. Quanto que é hoje a tarifa? A gente vai falar depois aí na guerra, né? Estados Unidos e China, guerra comercial, mas eles ainda têm uma tarifa hoje, né? A China, a exportação de soja para a China. Isso. Para todo mundo é 3%. Brasil, Estados Unidos e Argentina, enfim, qualquer origem. 13. 3. Mas devido às tarifas de lá para cá e tudo mais, hoje é 13. Baixaram de 24 para 13, mas continua 13. Tá. Então, quando a gente pensa, quem compra essa soja americana? Quem comprou? Porque nós vimos aí esses 12 milhões de toneladas que foi a entradinha desse acordo. Foram as estatais. Ninguém mais compraria a soja americana, vamos pensar assim, uma processadora privada. Sim. Porque daí teria que pagar um pedágio muito grande, não vale a pena de jeito nenhum. Então, se continuar como está, vai continuar somente as estatais vão continuar comprando soja americana. Tá. E pensando agora, então a gente, Brasil, né, essa super safra, outros meio andando de lado, mas assim, estoques finais globais elevados, né? Então, se não acontecer nada com a demanda, e o lado da demanda, né? Se o Brasil é basicamente a China, então a gente tem que olhar para a China. Explica um pouquinho para a gente essa demanda, né, chinesa pela soja que vai no final para a suinicultura, em grandes linhas. Qual que é a sua expectativa? O que tem crescido muito, Sara, em termos de demanda final, vamos lá, produto final, rações, na China. O ano de 2025 bateu recorde, cresceu 9% em termos de produção de rações, perto aí de 340 milhões de toneladas de ração. É o maior volume produzido de ração da história da China. Agora, isso é uma notícia boa? Claro que é. É volume. Absorve, consome mais farelo e assim por diante. O bom seria se essa turma estivesse com margem boa. Quer dizer, o produtor de carne. Hoje não é tanto mais o suíno vai dar uns 55% do consumo de rações, já foi muito mais. E aí o frango de corte tem só crescido. Crescido muito. Crescido bastante. Mas a margem não está boa. A produção de carnes na China, pela primeira vez na história, carnes todas, passou de 100 milhões de toneladas. Foi o ano de 2025. Mas aí sobrou. Quer dizer, se a gente pensa, demanda final do chinês, quantos quilos por habitante, mais está bem estável. Entendi. Isso acaba colocando um teto na produção, porque a margem sumiu. Desde outubro, aliás, desde agosto, a margem do suinocultor, ela vem caindo e é negativa já desde outubro. É bem diferente da virada de 24 a 25. Eles viraram com margens boas. Quando na China vira com margem boa, a desova de suínos ela é menor no começo do ano. A sazonalidade do calendário chinês, em termos de produção de carnes no geral, e suíno principalmente, é assim. Dá um pico até mais ou menos outubro para atender toda uma demanda que vai acontecer. Isso. Todos os festivais. Começa em setembro, aí tem outubro, tem a virada do ano e depois tem o feriado lunar. Enfim, para atender tudo isso aí, eles vão aumentando antes. E aí a desova, na virada do feriado lunar, ela é tanto maior ou menor, dependendo da margem do suinocultor. Se vira positiva, você não tem muito motivo para desovar. Aí você retém. Foi o ano de 24 para 25. Foi bom. Por isso que em 25 a produção de rações foi recorde. Esse ano, muito pelo contrário. Já virou perdendo, já desovaram, continuam desovando. E provavelmente a vontade de reter suínos vai ser menor. O governo também ele, olha um pouquinho quanto que é a oferta para não ter um preço muito... O governo chinês quer inflação. E quando a gente pensa em inflação do consumidor, esse número já mudou, caiu bem, mas eu diria assim, uns 25%, 20% vem de alimentos. E aí tem lá a carne suína, é bem importante. Agora, a carne de frango agora também vem tendo a sua importância maior.
Enfim, no geral, não se espera um crescimento na produção de rações para esse 26 igual o ano passado. Vai ter um crescimento. Vai ter crescimento? A expectativa do mercado de rações no geral é de uns 5% de crescimento. Mas é menos do que o Brasil precisa aumentar de exportações para a China. Então teria que roubar o lugar do outro que exporta. E aí a gente entra numa nhaca, tá? Que é essa questão política China e Estados Unidos. E se a gente pensar, eu chamo de programa Bessent, que é o secretário do Tesouro americano. Quando ele falou na Fox, lá em outubro, ele falou assim, olha, a China concordou em comprar 12 milhões de entradinha, comprou já, mais 25, mais 25, mais 25 nos próximos 3 anos. Eu nem acreditava que eles iam comprar 12 milhões agora mesmo. Eu achava, assim, me surpreendeu, que foi rápido, né? Relativamente rápido. Vamos lá, começou a comprar realmente em novembro e terminou temos 3 semanas. 3 semanas atrás tivemos o último reporte de compras. Mas foi dentro do timeline que eles anunciaram, né? Mais ou menos. O Bessent, vamos lá, como ele não é um trader de soja, ele misturou o baralho todo e falou, não, é aí nesse ano de 2025. Aí falou, nossa, tá. Vai ser até final de dezembro. Não. Mas aí depois ele consertou, não, até o início da primavera, quer dizer... Norte-americano. Seria abril. Terminaram antes. Terminaram agora em janeiro. Sim. Enfim, comprou e aí fica aquela questão. Pô, se comprou 12, por que não compra 25? E não dá para dizer que sim nem que não. Mas quando pensamos assim... Mas quem vai comprar? Os estatais? Estatais. Aí que é a roubada para o Brasil. 25 milhões para as estatais é muita soja. Sim. Não precisa. Parte disso aí vai para esmagamento comercial, o que é um grande prejuízo. Parte disso vai para as reservas. Para ir para as reservas, aí a estatal chinesa, equivalente à nossa Conab, a Sinograin, precisa liberar estoque. E ela faz isso vendendo a sua soja para o mercado. O mercado não vai querer essa soja se ela não for muito barata. Mas se for muito barata, a Sinograin toma um prejuizão. Como resolver esse quebra-cabeça? Atrapalhando o Brasil. Foi isso que aconteceu agora de novembro para cá. Aumentando o número de dias necessários para... Todo navio que chega lá tem que passar pelos armazéns alfandegados, descarrega o navio, faz análise da soja, para ver se é a variedade que eles têm lá que permite, para ver se tem pesticidas não autorizados, sementes quarentenárias, assim por diante. Então faz essa análise, libera o navio, pronto, você já pode levar a tua soja para onde você quiser. Normalmente, esse fluxo ele leva 7 a 10 dias. Esse é o normal. Agora está em 20, 25 dias. Quer dizer, a coisa endureceu. Mas qual o motivo? O motivo é, eu quero demorar, porque daí isso cria uma escassez de soja no mercado chinês, portanto, farelo sobe, margem melhora, e aí há mais demanda por leilões. Só para ter uma ideia, tivemos 4 leilões, 3 em dezembro, 1 em janeiro. E a demanda total foi de 73%. Eu nunca vi uma demanda tão grande para uma sequência de 4 leilões, com grande volume, mas foi causada por essas mudanças que estão na mão do governo chinês e ele usa conforme é necessário. Só que isso atrapalha o Brasil. Sim. Eles têm estoques? Eles guardam estoques lá na China? O único estoque que tem na China... Bom, você tem a soja produzida lá, que não é uma soja igual a nossa. Uma soja onde você vai ter um rendimento de farelo e óleo muito menor. Uma soja não transgênica, produtividade baixa e assim por diante. Essa soja ela tem uma finalidade diferente. Tem algumas processadoras mais no norte da China que processam. E aí vai para tofu, shoyu, medicamentos e assim por diante. Não vai para ração. Enfim, ninguém consegue acompanhar direito essa história. O que eles fazem com a própria soja. Mas mais ou menos assim. Agora, o que importa é a soja importada. Eles não têm estoque. Uma indústria ela não tem estoque parado. Estoque parado de soja é dinheiro. O que elas têm? Elas têm cobertura. Vão comprando para embarque futuro. Aquele é o estoque dela, só que é um estoque que vai... Aí cobre que tá no livro. 2 meses, um X%. Exatamente. Quanto que eles fazem assim? Depende de safra para safra. O ano passado eles compraram muito mais rápido.
E é isso que importa para o produtor aqui no Brasil. Não é o volume final. É a velocidade com que as vendas ocorrem. A velocidade no momento certo, né? Agora, só para ter uma ideia, se você pegar exatamente nessa semana, comparar o ano passado, a China comprou menos no Brasil 6,5 milhões de toneladas de soja. Principalmente para janelas de embarque aqui no Brasil. Abril, maio e junho. Quer dizer, eles estão mais atrasados na compra. Não quer dizer que eles vão reduzir. Ainda não podemos afirmar isso. Mas estão mais lentos. E isso faz efeito. Então, é o que eu falei. Não importa o volume final. O que importa é a velocidade com que esse volume cresce. E a gente é mais rápido na colheita esse ano? Tá levemente, começou bem, aí já perdeu, agora tem mais chuva. O Paraná, por exemplo, está atrás do ano passado. Entendi. Mas Mato Grosso estava à frente, né? Goiás vai ser abaixo. Entendi. E o Mapitobá como um todo vai ser atrás. Então, olha, no geral, eu diria que deve ser parecido. Entendi. Quer dizer, atrasado. Tá. E isso também traz o seu efeito para a nossa logística. Tudo atrasa. Além, enfim, fatores de preço, quando a gente pensa, né, para depois você indicar o que o produtor deve fazer. Então, tem alta safra, os chineses estão comprando mais devagar. A gente viu vídeos na semana passada, né, da colheita da soja, nos caminhões, quilômetros, não sei, 20 quilômetros de parados. Então, isso faz a logística, custo explodir. E, assim, não é uma coisa que a gente resolve de ontem para hoje, né? É um problema estrutural do Brasil. E aí? O que pode fazer? Vamos lá. Você pode enxergar o copo, como o meu está aqui, meio cheio, meio vazio. O copo meio cheio é o seguinte. Já foi muito pior. O que está acontecendo nesses últimos anos é o seguinte. Os exportadores, tradings, estão investindo muito mais no escoamento, na velocidade do escoamento, do que propriamente em estruturas no interior. Armazenagem. A indústria, a armazenagem no interior não se paga. Você tem que dar vários tombos no seu armazém para valer a pena, o que é bem difícil. Enfim, e aí passaram a investir muito mais nos transbordos. Por exemplo, nós temos o terminal da Hidrovias lá em Miritituba. Então, recebe 300 caminhões por dia, capacidade. Aí nós temos o terminal lá em Porto Velho, que vai pelo Rio Madeira. Deve receber uns 200 caminhões por dia. Aí nós temos o TRO, terminal ferroviário, que vai para Santos, lá em Rondonópolis. Esse aí, muito mais que isso, talvez 2.000 caminhões por dia. É esse aumento que dá a vazão necessária para que a soja não fique no interior. Tá. Enfim, aí tem certos momentos em que é normal uma por chuva, que daí acaba atrapalhando o escoamento nesses terminais, porque quando começa a chover você tem que fechar o comboio das barcaças. Aí é o clima, não tem o que fazer. E aí fica tudo atrasado para trás. E o outro ponto é a disputa por caminhões. Por isso que o frete estoura. Porque o produtor precisa de caminhão na fazenda, porque ele está colhendo. E ele não pode parar de colher, senão ele vai perder soja. Sim. Ainda mais com esse clima, chove, para. Então, há uma disputa por caminhões. E o caminhoneiro, dono do caminhão, ou a transportadora, ele escolhe onde é melhor. Pô, vou para Miritituba, que tá, como você acabou de falar, Sara. Era lá, né? Em Miritituba. Uma fila, quilômetro, 3, 4 dias lá. Pô, ele parado lá no meio do nada. Imagina só que vida difícil. Sim. Ou eu vou lá pro TRO, em Rondonópolis, que tá tranquilinho, talvez no mesmo dia, bato, volto e durmo em casa. Custo de oportunidade. Ele vai para baixo. E aí acaba faltando para cima. E aí o frete para cima estoura. Enfim, isso é normal para essa época do ano. O que aconteceu, o que está acontecendo nesse ano que penaliza o produtor? Duas coisas. O primeiro ponto é esse. China comprando um pouco mais devagar. Eles já estão cobertos em fevereiro e março. O ano passado ainda não estavam, nessa época do ano. Por que estão cobertos? Porque veio soja americana. Olha o atrapalho dos americanos atrapalhando a nossa vida. Sim. E aí acaba tendo essa... Enfim,
o chinês, assim, me convença para eu comprar antecipadamente mais volume. Aí é preço. Sim. E aí o outro ponto é essa questão onde nós temos o dólar caindo e a logística em dólar. O preço em reais dos fretes estão iguais o ano passado. Agora em dólar, muito mais caro. Para dar uma ideia, e é assim que o produtor tem que pensar, 45 a 50 centavos por bushel mais caro. Isso tem que ser repassado para alguém, que é somente do câmbio. E aí o que está acontecendo? Um pedacinho para o produtor e um pedacinho tentando repassar para o chinês. Mas o chinês, como eu falei, não está assim tão entusiasmado igual ano passado em pagar mais caro pela soja. Quer dizer, dentro dessa cadeia da soja, a precificação ela depende todos esses fatores. Mas é um balanço delicado. Sim. E que nesse ano o produtor brasileiro está sendo penalizado. E eu diria, essa penalização nesse exato momento não é nem porque a China comprou soja americana, mas é muito mais pelo câmbio. Entendi. E assim, pensando, então, enfim, as margens já vêm sendo bastante desafiados para os sojicultores há alguns anos, né? A gente esperava, talvez, no final do ano passado, talvez possa dar uma melhorada no final de 26, porque fertilizante, acho que agora já isso também não vale mais. Quais opções tem? Porque o problema é que né, o comprador é muito concentrado, né? Não que nem do milho, talvez, que é um pouco mais democrático, vamos dizer. Tem uma opção futura, sei lá, mais demanda interna, pelo, né, biocombustível, biodiesel. Será que aqui pode ser a chave? Ou, sei lá, outros mercados que possam ter maior demanda futura? Porque, assim, é sempre ruim de depender muito de um comprador. Então... Que é uma resposta direta e reta? Não tem. Não tem. Porque o mercado chinês ele não é só grande, mas ele dá liquidez. É como se você fosse todo dia, e todo dia tem comprador. Depende do preço. Esse é o ponto. Nós temos outras demandas que o Brasil tem atendido um pouco mais, até tirando um tiquinho dos Estados Unidos? Tem. Só que são demandas menores, navios menores, fluxo menor, enrolado para pagar, crédito suspeito. Tenta vender para o Paquistão, tenta vender para o Egito, tenta vender farelo para o Irã. Olha como é que está agora. Então, são questões que a China ela dá de golaço em todos. Então, tem muita liquidez, tradings, não todas, mas algumas têm a sua própria frota de navios. Isso aí tem que estar rodando, não pode parar. Uhum. Isso garante liquidez e garante vazão para todos os programas de todo mundo. Afinal das contas, ninguém nem pensa em reduzir para a China. Porque no dia que isso acontecer, todo um fluxo para trás ele emperra ou diminui a velocidade. E aí passa a sobrar mais soja no interior. Aí o bicho pega. Portanto, a gente depende muito da China. Como aumentar a demanda da China? Reduzindo a demanda por soja americana. Difícil, né? É bastante complexo. Ou o Brasil sempre tem uma saída que os Estados Unidos nunca tem. O dólar é o dólar. O Brasil, ele precisa... Se você parar para olhar os últimos anos, 3 anos, vai. Então, nós tivemos sempre assim, compra insumo com o câmbio aqui e vende com o câmbio aqui. E assim vai. Muito bom. Então, o Brasil, ele precisa, para continuar, não só aumentando a produção, mas para continuar garantindo rentabilidade para os produtores, especialmente do norte, câmbio sempre mais alto. Complicado. Então, agora para o produtor, a gente só falou coisas de desafio. O que ele pode fazer para se proteger? Agora, por exemplo, fertilizantes, né? Voltou a subir. Não quero entrar nesse assunto profundamente, mas assim, então, aquele que ainda não comprou, agora com essa perspectiva de preço que, né, ficou cada vez mais baixo, o que ele ainda pode fazer? Bom, é bem difícil essa equação, especialmente para quem está lá em cima e precisa pensar na logística do fertilizante. Ele não tem muita saída. O tempo joga contra ele, porque ele tem que receber esse fertilizante até agosto. Tem que estar na fazenda. E ele tem, para tomar essa decisão, apertar o gatilho da compra, não muito mais tempo. Talvez aí até abril, maio.
Porque senão ele corre o risco de não receber no prazo que ele precisa. Enfim, o que pode acontecer com o preço de soja, o preço de fertilizante daqui até abril, maio? Olha, não me parece muita coisa em termos assim de mudanças. Chicago pode subir. Nós vamos entrar em um período onde nós podemos ter China começando a comprar os 25 milhões de toneladas. Trump vai visitar a China em abril, pelo menos por hora, está previsto. E aí nós vamos entrar no mercado climático americano. Se a China começar a comprar os 25 milhões, o produtor americano precisa plantar mais soja. Além de exportar mais potencial, ele também tem um crescimento de esmagamento interno. E aí ele vai precisar aumentar. E para aumentar, o preço precisa convencer. Soja tem que subir mais que o milho. Enfim, essa é uma história para Chicago. Aqui para o Brasil é completamente diferente. Então, o produtor tem que ir aproveitando certos momentos do que está bom. Tivemos um rally forte de Chicago em novembro, o produtor poderia ter aproveitado mais. Agora, o que ele não pode fazer é o seguinte, comprar fertilizante e não pensar na venda da soja. Essa relação ela vai ficar flutuando. Então, dado que o fertilizante se precisa comprar agora, qual que deveria ser o preço? Se o preço então já tem perspectiva ainda de um prêmio mais alto no final do ano para ter uma alavancagem no preço? Se ele for fazer o preto no branco nesse momento, que seria comprar o fertilizante e vender a soja 27, a relação ela está acima da média histórica. Por isso que produtores, de forma geral, ou não têm comprado ainda os fertilizantes para 27, ou quem comprou, especialmente o Mato Grosso, tem deixado a relação em aberto. Quer dizer, exposição. Que nos últimos 3 anos tem dado muito errado. Sim. E é uma tendência, a gente meio viu, né, que cada vez um pouco de atraso, esperando uma melhora do cenário que não aconteceu, né? Todo produtor tem reclamado. Poxa, a soja está caindo, milho está, enfim, está se mantendo, mas não é grande coisa. Sim. E o fertilizante não cai. É verdade. Mas qual a saída que o produtor todos têm buscado? Aumento da produtividade. E como é que você faz isso? Semente cada vez com maior potencial, porém precisa de maior investimento. Quer dizer, mais adubação e não menos. Como é que vai cair o fertilizante? Se todo ano a área cresce e também a adubação está crescendo. Não cai. Você acha que, assim, última pergunta, então, tem que fazer gestão de risco o tempo todo? Hoje não tem mais como fazer, eu acho, né, que vai acontecer tal coisa. Mas estruturalmente, falando sobre a questão da soja, da concentração do comprador, você acha que nos Estados Unidos tem épocas mesmo que a gente vê conforme as margens, tem uma redução da área, aqui no Brasil nunca aconteceu, né? Algum momento que isso aconteça, a gente reduz? Não. Não? Muito difícil. Pelo simples ponto do calendário. Então nós temos a nossa safra de verão, que boa parte do Brasil precisa ser soja. Tem algumas localidades que eu ando conversando com alguns produtores e até provocando. Amigo, você está no Pará, não está? Como é que está o seu calendário? Não, eu planto soja, colho soja em abril. Pior momento dos prêmios. Pior momento. Ponto. E aí eu planto milho safrinha. E esse milho safrinha vai entrar ali de julho a agosto. Pior momento também. Por que você não inverte? Não dá. Alguns produtores estão começando a estudar. Quer dizer, planta o milho verão antes, e aí você vai pegar o milho verão na época que tem menos milho no Brasil. Ainda mais lá para cima, não tem milho verão. E aí, quem são os consumidores? Mercado local, em algumas regiões, as usinas de etanol que vem abrindo. Beleza. E a soja? Aí a soja fica para o calendário mais perto do americano. Quer dizer, você vai colher essa soja em agosto. Calendário americano, onde você vai ter menos soja no Brasil. Aí você vai escapar desse momento de logística cara da soja, junto com os prêmios sazonalmente mais baixos. Então o produtor tem que começar a pensar onde dá para fazer mudanças de calendário para tentar sair de janelas que são ruins de venda e entrar em janelas mais interessantes, tanto de milho quanto de soja. Agora, existe uma outra coisa que todo produtor tem que fazer, do norte ao sul. E isso é um absurdo. Ouvir todo ano que o produtor faz a mesma coisa. Cada vez menos, mas ainda faz. Chega na hora de pagar a conta, ele olha para cima
Eu acho que o mercado vai subir. Portanto, vou rolar os meus insumos para agosto. E aí ele vai pagar um juro caro. Sim. 1,8, 1,7 ao mês, um absurdo. A soja não vai valorizar, né, tudo isso só a ponto de pelo menos empatar. Fora armazenagem, quebra e etc, etc. Então, quer dizer, a gestão de caixa do produtor / exposição, ela é muito fácil de melhorar. E isso vai dar muito menos dor de cabeça para o produtor, sem dúvida nenhuma. Não estou nem falando em gestão de risco, Chicago, utilizar futuros, opções, nem nada. Só estou falando num ponto que é extremamente fácil, que todo produtor toma dessa decisão durante o ano. Colheu a soja, deposita e deixa. E aí, enfim, aí ele vai ficar à mercê de preço de balcão, que é um roubo, um assalto, penaliza demais. E o outro ponto, ele acaba rolando dívidas que ele tem que são caras. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Perfeito. É uma gestão muito simples, mas ele demanda consciência e disciplina. Você acha que foram os anos de pujança, assim, Claro. que fizeram isso? Antes não pensava assim? Enfim, nós sempre temos eventos que acabam mudando essa fórmula, esse calendário. Guerra da Ucrânia. Tivemos a disparada de Chicago em fevereiro. Plena safra. Tá vendo? Não devia ter vendido. Enfim, mas não é todo ano que nós temos guerra. Outras questões são Laninha, que aí acaba, enfim, por 2 anos a Argentina sofreu, e aí tivemos uma alta de Chicago em janeiro, fevereiro. Mas são eventos pontuais, né? Assim. Eventos pontuais, tá bom? Mas assim, o que tem mudado e o que é o fato é que o Brasil tem produzido muita soja, tem que continuar exportando mais ainda, e a dependência da China é cada vez maior. Tem algum problema nisso? Até que não. Porém, nesse ano nós não temos trade war. Aí o bicho pega. Muito bem. Obrigada, Eduardo Adrei, nosso bate-papo. Você sabe mesmo tudo sobre oleaginosa. Tem mais um ponto que você quer falar? Atenção ao dólar. Esse é o ponto, assim, vamos dizer, o cisne negro do ano. Que já vinha um pouquinho antes, lá desde setembro. Então, esse é um ponto que está penalizando muito o Brasil, não só o preço ao produtor, mas a logística brasileira em dólar muito cara. E aí realmente aperta o sapato. Sim. E para onde que vai o dólar? Puxa, quem é que sabe? Agora tem um ponto bem importante, que é um sentimento geral dos investidores de que os Estados Unidos está cruzando uma linha perigosa, onde o Japão cruzou há muito tempo atrás. O Banco Central japonês passou a ter que comprar, obrigatoriamente, sim ou sim, grande parte da dívida do governo. E isso é ruim para a moeda. 2 semanas atrás nós vimos o Ien batendo quase 160 ou mais por dólar. Sim. Isso traz inflação, uma série de impactos. Então os Estados Unidos está cruzando uma linha, ou chegando perto dela, onde, novamente, o Banco Central americano vai ter que ser aquele que vai comprar em última instância. O mercado não quer? Ou só quer a certo nível de rendimento, quer dizer, cada vez maior? Isso aumenta o custo tremendamente. Então, o BC está lá para garantir. E, claro, aí o investidor começou a penalizar muito o dólar já desde setembro. Então, nós vemos essa corrida pelo ouro, pela prata e tal. E aí os emergentes entram no caminho. Não é que o Brasil está bem, mas se você pegar os dados da Bovespa, por exemplo, em janeiro, investidores estrangeiros compraram net 25 bi de reais de ações. Para o nosso mercado é bastante coisa. Sim. Quer dizer, enfim, o que tem aí para comprar para eu poder me proteger da perda de valor do dólar e assim vai. Então, esse é um ponto que tem penalizado muito o produtor brasileiro. Então, tem que prestar atenção. Esse ano é ano político nos Estados Unidos, mid-elections, a reprovação do Trump muito alta, e aí tem um ponto específico que é o custo de vida. E o Trump precisa urgentemente derrubar os juros. E isso, no tempo, compara ao Brasil. Olha a taxa de juros que nós temos aqui e para onde pode ir a taxa de juros dos Estados Unidos. É disso que se trata.
A única coisa, a gente vai ter eleições também esse ano, né? Mas o investidor não está nem aí. Fala, não, vai ter um momento da gente olhar isso. Por enquanto, é exatamente isso. Em que ponto que está os Estados Unidos? É reversível ou não? E aí depende da vontade, tanto política, de subir impostos, cortar gastos, ou na marra, seja quem estiver lá na presidência do BC americano, na marra começar a cortar juros e torcer para a inflação não voltar. Olha o risco. Indicou já um novo, né? Que vai ser provavelmente mais a favor de mais reduções. Então, aí que está. Quer dizer, qualquer um que sente lá, com exceção do Powell, que nunca fala disso, grande preocupação é isso. Quanto que está se gastando com juros a cada ano? Aqui no Brasil é a mesma coisa. Sim. Se pegarmos o que está crescendo ano a ano, o endividamento brasileiro, chegamos aí esse ano passado a quase R$1 trilhão só de juro. Precisa derrubar o juro urgentemente. Senão, essa conta, a tendência dela é só crescer. E aí, claro, você vai pagar o preço. Sim. Então, muito bem. Isso foi a sessão de hoje, né? Soja e muito mais que está envolvido. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, no Insta, no YouTube e também no LinkedIn. E sigam também o Eduardo Vanin. Muito obrigado por ter vindo. E eu que agradeço a oportunidade.